nasce o plano de ensaio. Então, agora que eu já defini os grupos, eu vou passar para o laboratório que ensaio que ele tem que fazer nesses grupos, tá? A avaliação inicial do brinquedo pelo OCP irá determinar quais os ensaios são pertinentes ao brinquedo em análise. A escolha dos ensaios deve prevalecer com base no objeto primordial de assegurar a segurança da criança que irá utilizar o brinquedo. As inspeções visuais se aplicam a todos os requisitos que impliquem textos, incluindo rótulos, legendas informativas, instruções, embalagens e figuras. Os ensaios de inspeção visual podem ser realizados nas amostras recolhidas para os ensaios de propriedade física e mecânica. Então, quando a gente divide ensaios e aí fala dessas propriedades, ali já numa mesma etapa em que são avaliações diferentes de aspecto do como o brinquedo é apresentado, né, os aspectos físicos e de como ele vai funcionar, os mecânicos, aí a gente já aproveita, o laboratório no caso, já aproveita e naquele momento ali ele já faz toda a avaliação das questões de texto, rótulo, mesmo porque depois de dada a etapa do ensaio, algumas coisas podem ser danificadas, né? Então você abre a embalagem, vai tirar o brinquedo, dependendo do que tá nele, e enfim, né? Então, nesse primeiro momento que a gente já aproveita a parte física e mecânica para fazer esse tipo de avaliação no laboratório. A avaliação inicial do brinquedo pelo OCP irá determinar quais os ensaios são pertinentes aos brinquedos em análise. A escolha dos ensaios deve prevalecer com base no objetivo de assegurar a segurança da criança que vai utilizar o brinquedo, né? Os brinquedos devem ser ensaiados para atendimento dos requisitos estabelecidos no regulamento técnico, conforme especificado na tabela a seguir. A gente tentou replicar essa tabela aqui para vocês conhecerem, não sei se todo mundo está familiarizado com ela, mas quando a gente está falando desse tipo de ensaio, é nessa tabela que a gente se baseia. Então, a gente baseia nela para saber a classificação e o tipo de ensaio, e ela é feita com essa base normativa. Então, aquilo que eu falei com vocês, uma portaria chama a outra, que chama uma norma, que chama outra, e isso vale para todas as etapas do processo de testificação. Essas normas, elas são as normas ABNT de funcionalidade que eu falei com vocês no começo da nossa conversa. Existem vários produtos aí de vários segmentos que tem norma ABNT, e aí vai depender da compulsoriedade do produto, se ela vai ser exigida a aplicabilidade ou não dela, tá? E aí, por que a gente, como OCP, já que é uma coisa do laboratório, tem que conhecer essas normas? Porque quando o relatório vem pra gente, quem valida é o OCP, né? Então, nós somos chamados de corresponsáveis, digamos assim, né? Eu não tenho a função específica de aplicar o teste, mas a divulgação do resultado dele é responsabilidade minha. Então é por isso que a gente tem que conhecer a norma. E como eu expliquei para vocês, norma a gente não decora, a gente consulta. Então quando a gente recebe um relatório de ensaio, aquilo veio escrito, é igual um exame. Pensa que para quem não conhece, eu não sei se a gente chegou a colocar aqui, para quem não conhece, um relatório de ensaio, desculpa, eu falei, deveria ter colocado aqui. Ele vem como se fosse um exame que você faz de sangue, vamos colocar assim, né? Aí você tem o exame de sangue, eu chamaria ele o quê? De um químico, digamos assim, do produto. E aí você faz um eletro, um ergométrico, seria o seu físico e mecânico, vamos dizer assim. Então, quando você recebe o resultado do seu exame, ele vem lá com base em alguma norma, né? Ele tem uma referência de resultado, ele tem uma fonte, né, de onde veio e tal. Aí lá, dentro do processo deles, eles têm que
valide isso, né, para poder passar, e quem interpreta, então, o laudo é o médico. Então, podemos dizer que com a gente seria mais ou menos parecido. Vem o relatório de ensaio, a gente vai com base na mesma fonte, interpreta, né, com o respaldo que a gente tem, a autoridade, vamos dizer assim, pelo grau da responsabilidade que a gente tem de contra-argumentar o laboratório, com base na norma. Então, por isso que a gente também tem que ter conhecimento de que norma é essa e tá com ela do lado na hora que você recebe o relatório de ensaio para poder validar. Tá? Para todos os tipos de brinquedos devem ser avaliados: inspeção visual, propriedades gerais físicas e mecânicas, migração de certos elementos. Bom, tem uma nota aqui pra gente que em relação à migração de certos elementos, ficam excluídos da necessidade de ensaio os brinquedos e peças de brinquedos que apresentem idade restritiva 0 a 6 ou 0 a 8 anos, que devido à sua acessibilidade, função, massa, tamanho, outras características, obviamente excluam qualquer risco da sucção, lambida ou injeção. Então, aquilo que a gente falou, a norma ela é toda voltada para o desenvolvimento da criança, para as fases e etapas dela. Então, quando a gente sai da primeira idade, saiu da fase oral. Então, o risco diminui, tá? Meu filho tem 5 anos e ainda põe coisa na boca. Mas não é toda criança de 5 anos que faz isso, né? E eu, como mãe, monitoro o tipo de brinquedo que eu compro para eu saber se ele pode ou não pôr na boca. Na verdade, não deveria pôr nenhum, mas qual o risco se ele põe ou não vê, tá? Então, o raciocínio é esse. A depender da restrição da faixa etária e o modelo de brinquedo. Então, dependendo dessa restrição que a gente está falando, é que aí vai entrar algum tipo de ensaio mais específico. Fervura, mordida, inflamabilidade, ensaio elétrico, jogos químicos experimentos, jogos químicos distintos de jogos de experimentos, teor de fitalatos, teor de formaldeído, laser, microbiológicos e toxológico. Então, assim, a avaliação que a gente faz, isso dentro do conceito do tipo de ensaio que está voltado para essa parte de migração de elementos que a gente está falando. Não necessariamente tudo você vai ter que avaliar a fervura ou a mordida, isso aí vai depender da faixa etária nesse sentido. Então, às vezes requer microbiológico e toxológico, outras famílias podem não requerer conforme essa restrição da faixa etária. Aí a gente está entrando na parte dos ensaios, uma questão bem confusa, porque nós acabamos de falar de indicação, tá? Então, tudo aquilo que a gente viu naquela tabela que a gente falou até entrar no plano de ensaio, nós estávamos falando de indicação para que aquele produto foi feito, né? Agora, quando a gente entra no ensaio, a gente vai falar de risco. Aí o cenário muda. Não é indicação, é restrição. Então, assim, ele é indicado cognitivamente para brincar a partir dessa idade, mas ele apresenta esse risco. Aí, lembra dos ensaios de partes pequenas que a gente comentou ontem? Então, a gente vai pensar aqui, ó, propriedades gerais, físicas e mecânicas. Lembra do carrinho? O carrinho foi feito para brincar assim. Aí, dependendo da idade da criança que você dá o carrinho, ele vai fazer assim. Ele pode bater o carrinho? Pode. A norma vai te falar quantas vezes você vai testar isso. Rodinha soltou. Põe lá no cilindro. Aí ela soltou com o... Ai, meu Deus, não entendo nada de carro. Com a parte que vem onde a roda encaixa. Aí ela entrou, mas não desceu. Então, não necessariamente é partes pequenas. Então, ela não tem risco de ser engolida. Então, eu não tenho restrição a partes pequenas.
mas eu posso ter restrição a outro tipo de possibilidade, que aqui seria, ó, sucção, lambida, ingestão, parte pequena. Se a gente for pensar lambida, por exemplo, né? Então aí o toxicológico, desculpa, trava-língua, ele vai trazer uma possibilidade de a gente avaliar se ele tem metais pesados, por exemplo, né? E aí, qual que é o risco da criança se ela lamber esse produto, tá? Então, o cenário é esse. O restritivo, ele tá ligado a risco, né? Então, ontem, se não me falha a memória, acho que o William fez uma pergunta e ele nos questionou, né? Ele falou assim, tá, mas aí isso quer dizer que eu não, né, não posso vender o produto, ele não é daquela idade, desde que você avise, né? Desde que o consumidor final saiba do risco, né? Então, assim, risco não é que ele não possa existir, ele tem que ser avisado, ele tem que ser previsto até uma certa idade. Até uma idade inicial não é aceitável risco algum. A partir de alguma idade é possível que exista um risco. Então ele tem que ser calculado e avisado. É esse que é o cunho da restrição de faixa etária. As amostras a serem coletadas devem considerar os ensaios a serem realizados e as seguintes quantidades. Então, ali a gente já tem uma definição de grupos, que já definiu o pai. Aí, para cada tipo de ensaio, eu preciso de uma quantidade mínima de produto para que eles consigam ter um resultado suficiente que cubra todo aquele amostral dos 10% que ele está representando. Tá? Então, aí para isso a gente tem essa tabela, e aí com base na forma de certificar, no modelo de certificação, a gente vai seguir essa tabela. Então, o cliente que optou por uma certificação por lote, eu vou me nortear nessa tabela ali pelo tamanho do lote, porque ele vai trazer uma quantidade específica. E aí, eu não sei quanto tempo essa quantidade vai ser diluída no mercado e a gente não tem outras possibilidades de avaliar dentro do contexto de como aquele produto foi feito. Então, para a gente aumentar a margem de segurança, a gente não, a norma, o que ela prevê? Ela prevê que seja ensaiado um número maior de produto, tá? Então, esse número maior é em relação ao cliente que optou certificar por fábrica, porque eu já fui lá e avaliei a condição dele de repetibilidade daquele produto. Então, quem tem sistema de gestão da qualidade, ele está garantindo que tudo que ele faz vai sair igualzinho em tudo que ele fizer. Então, tem um respaldo a mais, além do ensaio, porque eu avaliei fornecedor de matéria-prima, né? Tem uma série de outras nuances aí que vão ser avaliadas lá na auditoria com o respaldo da ISO 9001, né? Então, aumenta a segurança. O lote aumenta o risco, segurança menor, então o amostral sobe, tá? Aí esse amostral não tem a ver com pai de família, esse amostral tem a ver com a quantidade de produto a ser ensaiado, tá bem? E aí a gente tem aqui os ensaios que a gente comentou antes, os ensaios só de curiosidade aqui, migração de certos elementos, inspeção visual, propriedade geral, mecânica, física, os ensaios que aí vai depender do tipo de brinquedo, por causa da faixa etária restritiva que a gente conversou agora. Elétrico, fitalatos, microbiológico, esses dos jogos químicos especificamente também, microbiológicos, formaldeída, fervura, todo aquele que a gente comentou antes, toxicidade e mordida. Então, eles estão listados aqui e embaixo tem uma quantidade de ensaio.
tá? Então aí vocês vão percebendo que dependendo do tamanho do lote, quanto maior a quantidade que possa ser certificado, maior a quantidade do número de amostras. As amostras. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tentar explicar para vocês. Por que 3? Porque para margem de cobertura de risco, entende-se que você teria a possibilidade de tentar o ensaio 3 vezes, tá? Porque existe uma série de intempéries no meio do caminho. O equipamento pode não estar calibrado, né? Pode ter algumas questões laboratoriais, né? Alguma avaria até chegar lá, enfim, né? Tudo isso já é calculado, não é comum, mas pode acontecer. Então, tudo o que é destinado para ensaio, ele é separado em triplicata, que a gente chama, que é esse 3 que vocês estão vendo aí. Ele corresponde prova, contraprova e testemunha. Então, a primeira leva de produtos que chega no laboratório e eles vão ensaiar o que a gente chama de prova. Então, fez os primeiros ensaios, aí reprovou, pode ser isso, pode ser aquilo, vamos pedir uma contraprova? Aí ensaia de novo. Não sei, tá? Testemunha, tá? Por isso que ele é separado com esse número 3. Prova, contraprova e testemunha a serem coletadas devem considerar os ensaios a serem realizados e as seguintes quantidades. Nessa tabela aqui, no plano de amostragem, ele vai falar pra gente das 3 amostras que ele recebeu, um exemplo, não são das 3 prova, contraprova e testemunha. Um exemplo de 3 de prova, mas poderia ser, digamos, 5. Vamos arredondar o número. Ele vai somar o tipo de ensaio e a quantidade de amostra que ele vai precisar para cada ensaio. Então, quando a gente fala que assim, ó, inspeção visual, 2 amostras. Aqui está agrupado junto, inspeção visual, propriedades gerais, mecânicas e físicas ou laser quando houver. Nessas situações, vão ser solicitadas 2 amostras. Imigração de certos elementos. É nessa fase de ensaio que ele vai fazer todos os tipos de brinquedos e depois os que dependem do brinquedo, aí pode ser que tenha ou não inflamabilidade, pode ser que tenha ou não jogos químicos, elétricos. Esses abaixos, eles são peculiares, digamos assim. Os de cima, eles são básicos para todos, independente, tá? Aí o que a gente consegue perceber aqui, ó? Ensaios para todos os tipos de brinquedo, ó. 2 amostras se for para inspeção visual, mais migração de certos elementos. Então, para esse ensaio aqui, vão requerer 4 amostras. Em 2 ele vai fazer todos esses se precisar, e 2 ele vai fazer migração de certos elementos. Aí tem umas notinhas aqui para desenhar isso melhor. Quando aplicável, os ensaios com laser devem ser aplicados nas mesmas amostras utilizadas para todos os tipos de brinquedo, que é o que está falando a tabela 1 lá atrás. Na necessidade de realização dos ensaios de contraprova e testemunha, devem ser realizados somente aqueles ensaios em que o produto for reprovado, desde que o ensaio reprovado não impacte no resultado de outro ensaio. Se isso acontecer, ambos os ensaios devem ser realizados. Vou tentar explicar. Você fez prova, não passou. E aí, você vai fazer contraprova. Não passou em quê? Ele não passou, ele contém metais pesados, né? Um exemplo.
Então, na hora que você for fazer contraprova, você vai pegar aquela prova, você não vai submeter ele a todos aqueles ensaios iniciais novamente. Você vai repetir só o que ele foi reprovado. Então, você não vai fazer aquele de abuso razoável, de queda. Você não vai precisar fazer, porque você já fez no primeiro, e não foi nisso que ele reprovou, tá? A avaliação e registro fotográfico da advertência e identificação da faixa etária devem ser feitos em uma amostra retirada dos brinquedos destinados aos ensaios propriedades gerais, mecânicas e físicas. Pouco lógico que é aquilo que a gente comentou antes, né? Antes que seja deteriorada a evidência. Então, antes que os próximos ensaios destruam a possibilidade de ser feita essa avaliação, ele é feito nessa etapa. Porque se a gente for pensar aqui inflamabilidade não é o caso, porque quando a gente fala em inflamabilidade, a gente não põe fogo no brinquedo com etiqueta e tudo, tá? Não é assim. Deixa eu pensar, talvez um ensaio de queda, talvez, não sei. Depende do tipo de produto e de como tá essa informação. Às vezes tem alguns produtos que vêm com informações impressas nele mesmo. Então, se isso puder ser avaliado antes que o brinquedo passe por alguma avaria, fica mais fácil, né? E até mais assertivo, porque senão você não tem como avaliar depois. No caso de brinquedos com ímãs, a amostragem para o pai de família deve seguir a tabela acima. E para os filhos da família, aqui é ao lado, tá? É que a gente copiou, ela não tá em cima, tá do lado. E para os filhos da família, deve ser amostrada uma unidade de cada item pertencente à família para a realização de mecânicos e físicos, que está lá no item 433 da MM300, que devem ter o resultado conforme. Então, vamos lá. Se o brinquedo tiver imã, essa amostragem do pai de família, ela vai seguir aquela tabela. E para os filhos, ele vai amostrar uma unidade de cada item pertencente à família. Ou seja, imã, o risco dele é tão alto que você tem que fazer a família toda. Resumindo, é isso. Tá? É uma exceção à regra, porque é imã. Porque aquilo que eu falei com vocês, o pai representa, é ele que é ensaiado. Mas se nessa família tem imã, aí os filhos têm que ser ensaiados também.